Olá, sejam bem-vindos ao canal Diálogos em Educação, Escola e Coronavírus. Esse espaço é dedicado ao diálogo, à troca de experiências e possibilidades para pensar escola em meio à pandemia da Covid-19. Nosso intuito com este canal é compartilhar reflexões sobre a escola, essa instituição centenária, importante no processo de educação formal. Para isso, nós convidamos diferentes pesquisadores e professores para que possam contribuir com o debate, lançando luz a cada novo vídeo a uma diferente temática que consideramos importante e significativa para essa discussão. No vídeo de hoje, nós temos a alegria de receber nossa colega, professora Cristina Lefknap, que é do programa de pós-graduação em Letras e Cultura, a quem eu desde já agradeço, que fará uma apresentação muito interessante sobre literatura e gênero. Professora Cristina, bem-vinda, é um prazer te ouvir e principalmente conhecer um pouco mais sobre tuas pesquisas. Obrigada, professora Terciane, pelo convite. Eu vou compartilhar, então, um pouco das nossas pesquisas, do nosso grupo de pesquisa, que se intitula Literatura e Gênero. Eu vou começar apresentando um pouco do nosso grupo, então. Vou falar dos nossos integrantes lá em 2020, porque o grupo foi mudando, principalmente de 2020 para 2021, né? Então, o grupo é composto por mim, pela professora Cecil Giannini Albert Zinani, pela professora Tânia Maria Semin, que também é professora da UX e do PPG da Psicologia, então tem aquele olhar da psicologia para a literatura, para o gênero. A professora Ivone Massola, que é professora do Direito, então tem um outro viés aí de olhar a literatura, olhar as questões de gênero. E os nossos bolsistas, à época, a Morgana Carniel, Guilherme Barpe, a Elisa Capelari Pedroso e a Letícia Lima. Atualmente, o grupo, então, é composto por mim, por duas bolsistas de iniciação científica, a Natália Toledo da Fonseca e a Raíssa Moraes, e as mestrandas do PPG em Letras e Cultura, Alana Bresolini e Morgana Carniel, que estudam, então, a literatura de autoria feminina, que eu vou falar um pouquinho mais detalhado daqui a pouco. Os nossos pesquisadores voluntários, os professores Cecil, Tânia, Ivone, e o professor Rafael Guimarães, da Unisc, que também é do programa de mestrado e doutorado lá da Unisc, e os nossos pesquisadores voluntários, que agora são mestrandos ou mestres também em letras, né? Todos eles contribuem, então, para o estudo da literatura de autoria feminina. Quando a gente fala em literatura de autoria feminina, a gente pensa em gênero, a gente pensa em feminismo, mas é um guarda-chuva bastante grande falar de feminismo. Nós temos várias variantes, várias vertentes dentro do feminismo. E o recorte que a gente procura dar é o recorte do resgate de escritoras, dessas vozes aí que foram silenciadas ao longo da nossa história, e que muitas vezes na escola o nosso aluno não conhece, né? O nosso aluno conhece só os autores mais clássicos, o Machado de Assis, o Olavo Bilac, o José de Alencar, mas não conhece essas escritoras que muitas até fizeram muito sucesso lá no século XIX e que depois elas foram esquecidas. Então, um dos nossos projetos chama-se Imprensa Feminista no Século XIX, História da Literatura, e ele procura justamente resgatar essas vozes femininas que foram silenciadas e que não fazem parte da história da literatura, né? E a ideia é que, a partir desse estudo que a gente faz dessas escritoras, que isso nos possibilitasse construir uma nova história da literatura, né? Porque hoje, se fôssemos escrever a história da literatura, provavelmente nós a faríamos de modo diferente, né? Nós iríamos incluir esses estudos, essas escritoras que não estão lá nos manuais de literatura e que não estão presentes na escola, né? O nosso aluno nunca ouviu falar, por exemplo,
da Júlia César Cavalcante, da Josefina Álvares de Azevedo. A Júlia César Cavalcante, ela é uma escritora gaúcha, ela é de Pelotas, ela teve uma vida muito curta, mas escreveu na imprensa. E a Josefina Álvares de Azevedo, tem parentesco com Álvares de Azevedo, sim, tá? Tem o parentesco, que é o mais conhecido, mas ela lá nesse período, ela já falava do voto feminino. Tá? Ela tem uma peça que era um voto feminino. Então, isso, para nós mulheres, né, a nossa luta pelos nossos direitos, pelos direitos iguais, pela igualdade, que isso já vem há muito tempo e que ainda tem que melhorar, né, que ainda precisamos evoluir muito, isso já estava presente lá no século XIX. E isso não está na história da literatura e não está na escola. Então, a escola discute a questão do voto, da importância de votar, mas quando que começou o voto feminino? Quando que a mulher teve direito também a fazer parte da política, a se candidatar, a poder escolher as pessoas que a representavam? Então, a Josefina Álvares de Azevedo tem uma importância gigante nisso. Né? Então, essa é uma das nossas pesquisas. A nossa outra pesquisa, ela trabalha com as representações do insólito na literatura de autoria feminina. Rapidamente, o que é o insólito, tá? É aquela literatura fantástica, aquela literatura que provoca a hesitação, o medo, né? Não tem muita desse tipo de literatura no Brasil, tá? E quando a gente fala de escritoras de autoria feminina, de fantástico, aí nós temos uma restrição maior ainda. E aqui a gente discute muito como que se enxerga e como que se vê a mulher nessa literatura, porque geralmente a mulher aqui na literatura fantástica ela está associada à bruxa, a algo meio demoníaco, né? Então, e por que isso acontece? E aí a gente vai ver e vamos investigar isso, que há escritoras que não veem a mulher dessa forma na literatura fantástica. E aí nós temos uma representação diferente. Então, o que a gente procura fazer nesse outro projeto de pesquisa é justamente buscar essas vozes e que às vezes publicavam na imprensa, como a Júlia César Cavalcante, que é aquela autora gaúcha que eu falei anteriormente, ela publicava em periódicos lá no século XIX e textos relacionados ao fantástico. Então, a gente consegue unir os dois projetos, né? A literatura de insólita e a imprensa. Estamos estudando duas autoras aqui, a Júlia Lopes de Almeida, que também é uma escritora do século XIX, pouquíssimo conhecida, que publicou muito, muito. Ela, inclusive, foi uma das pessoas que ajudou na fundação da Academia Brasileira de Letras. Mas, à época, ela não pôde tomar posse da academia, porque não era permitido mulheres tomar posse da academia. Então, quem assume é o marido dela, que é o Filinto de Almeida. Tá? E outra escritora que é do século XX, século XXI, aqui que está aqui conosco no momento, né? Não nesse momento aqui, mas conosco publicando, que é a Augusta Faro, que é uma escritora goiana, quase não se vê falar dela também, e ela tem um texto bastante metafórico, bastante alegórico, então nós procuramos fazer esse resgate, tanto de alguém que ficou lá no século XIX, não se fala dela, mas que teve uma importância muito grande, como alguém que está aqui agora no momento e também não se consegue ler sobre ela, né? Eu vou focar um pouquinho da importância que tivemos e como tivemos que ressignificar um pouquinho a nossa pesquisa diante da pandemia da Covid-19. Nós participamos de alguns eventos, eu estou citando aqui nesse slide um evento que participamos no Maranhão, relacionado à literatura insólita. Conhecemos alguns pesquisadores bastante importantes que depois tivemos contato e, inclusive, está prefaciando um e-book que estamos lançando. Foi um evento que todos os nossos bolsistas participaram, então conseguimos compartilhar muitas coisas, participamos desse colóquio de literatura e gênero e de imprensa feminina no Piauí, também no ano passado.
propusemos um simpósio temático com as nossas pesquisas, os nossos bolsistas todos também participaram, e algo que foi muito proveitoso para nós foi a oferta de um curso online, o Insólito Encontro Escritos por Mulheres, Percursos e Interfaces. Aqui nós fizemos um estudo de algumas escritoras que estudamos. Foi um evento que aconteceu à tarde, né, na terça-feira, das 13h30 às 15h30. Nós tivemos mais de 40 participantes de diversos pontos do país e conseguimos fazer um diálogo muito bom com essas pessoas, e a partir desse curso, nós estamos lançando esse e-book que se chama Contos Insólitos de Mulheres Latino-Americanas, entrelaçamentos teóricos e críticos, eu e a professora Cecil Zinani. Esse e-book vai ser lançado agora no dia 17 de novembro, por meio de uma live, às 18 horas. Aqui tem um link de inscrição, se vocês quiserem participar. Também tem um link de acesso ao e-book. E aqui, então, está a culminância das nossas pesquisas do ano passado, né? Então, nós focamos em estudos na Júlia Lopes de Almeida, na contística da Júlia Lopes de Almeida, na contística da Silvina Ocampo. Temos 2 artigos sobre a Silvina Ocampo, a Lígia Fagundes Telles, a Augusta Faro. Então, todas essas escritoras que nós estudamos e fizemos esse resgate estão contempladas aqui nessa obra. Damos esse viés fantástico e discutimos algumas questões bastante interessantes a respeito do gênero e dessa luta pela busca de direitos iguais. Para encerrar, então, a minha participação, eu gostaria de trazer também uma outra publicação que fizemos aí no ano passado, de 2020, que foi um ano muito profícuo para a gente, que foi esse outro e-book, O Insólito na Literatura, Olhares Multidisciplinares. Esse e-book nasce de um evento que participamos, que o grupo participou, organizado pelo PPG-LET, que foi o CILPRO, né? Eu e a professora Cecil Zinani organizamos um simpósio, e a partir das discussões no simpósio e dos participantes, com trabalhos bastante interessantes, nós organizamos, então, esse e-book. Vocês podem depois conferir aí na live, a partir desse link, algumas discussões que fizemos e apresentamos, então, o e-book para vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho. Então, eu finalizo dizendo da importância que tem esse resgate de escritoras, para que possa chegar até a escola também, essas vozes que foram silenciadas aí na história da literatura e que tanto discutem questões que hoje são bastante atuais para a gente. Então, agradeço a participação, muito obrigada, fica aqui o meu contato, para que a gente possa trocar ideias e compartilhar a literatura de autoria feminina. Obrigada. Muito obrigada, professora Cristina, extremamente interessante, pertinente, um convite também aos professores que assistem esse vídeo para que conheçam. Nós vamos deixar os links dos e-books aqui disponíveis na gravação desse vídeo, para que vocês possam acessar e conhecer um pouco mais, e quiçá, né, possam iluminar um pouco suas aulas de literatura, com a presença também dessas escritoras e desses resultados de pesquisa que foram, então, aqui apresentados. Então, muito obrigada, professora Cristina, que nesse diálogo, então, nos convidou a pensar sobre a relação entre literatura e gênero. Quero dizer que esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva de novas oportunidades e criações pedagógicas. Obrigada pela atenção de todos. Fica o convite para acessarem e lerem um pouco mais sobre o tema e, quiçá, incorporarem também em suas aulas. E, então, muito obrigada. Se inscrevam, quem quiser, né? Se inscreva no nosso canal para acompanhar as novas publicações. Um abraço a todos e até o próximo.